Pessoal, vamos agora à questão 2. Eu vou ler aqui o enunciado com vocês. Na lógica sentencial, denomina-se proposição a frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Assim, frases como está o tempo hoje e esta frase é falsa não são proposições, porque a primeira é pergunta e a segunda não pode ser nem V e nem F. As proposições são representadas simbolicamente, tal. Olha, então aqui essa questão trata do assunto de proposição, né? O que é proposição e o que não é proposição. No item 1, nós temos assim: na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Então, essa lista tem 5 frases. Vamos ver, então, analisar agora quais dessas frases são proposições. Então, passemos aqui para o quadro. A questão aqui, vamos ver aqui, ó. As frases são as seguintes. Vamos ver aqui, ó. Vou marcar aqui as frases. Então, a primeira frase tem aqui. A frase, ó, vou colocar aqui, ó, primeira. Deixa eu colocar até para ressaltar mais. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, aqui é a primeira frase, ok? Aqui vai ser a segunda frase. Aqui é a terceira frase, só que eu vou completar aqui que está faltando. O seguinte, está faltando aqui é raiz de 4 mais 3 igual a 7. A quarta frase aqui é do Pelé, ok? E a quinta frase é o que é isto. Pronto, temos 5 frases aí. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou começar pela segunda frase, tá? Depois, no final, eu resolvo aqui a primeira. Então, aqui, pela segunda frase, vamos ver aqui, ó. A expressão x mais y é positiva. Pessoal, eu já disse, né, na aula anterior, quais são as situações em que a sentença não é proposição. Olha, uma das situações que eu falei é sentença aberta. Sentença aberta não é proposição. O que é sentença aberta? Sentença aberta é uma frase declarativa. O problema é o seguinte, porque o valor lógico da frase depende do valor atribuído à variável. Então, veja aqui, ó, tem aqui, ó, a variável x e a variável y. Então, dependendo do valor atribuído a x e a y, a proposição vai ser verdadeira ou falsa. Digamos, se eu colocar x igual a 5 e y igual a 7, 5 mais 7 é 12. É positivo? É. Aí a proposição é o quê? É verdadeira. Mas se eu colocar x igual a menos 10 e y igual a menos 5, menos 10 com menos 5 dá menos 15. Aí vai ser negativo. Então a proposição, né, a sentença vai ficar falsa. Então veja que o valor lógico, né, da sentença depende do valor atribuído a x e a y. Toda vez que isso acontecer, tá, estaremos diante de uma sentença aberta. Então, não é proposição. Então, vou colocar aqui, ó, não. Então, não quer dizer que não é proposição. A próxima. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Ó, pessoal, é uma frase declarativa. E eu posso atribuir valor lógico aqui. Não depende de uma atribuição. E aí, tá certo ou tá errado? Ó, raiz de 4 é 2. 2 mais 3 é 5. 5 não é igual a 7. Então, o valor lógico aqui é falso. Mas não interessa aqui o valor lógico, não é isso? Só interessa se é proposição ou não é. Aqui é proposição. Sim, é proposição. Quarta frase. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Olha, está declarando, né? É proposição. O valor lógico. Aqui o valor lógico, com certeza, é falso, né? O Pelé não marcou só isso. Então, é uma proposição com valor lógico falso. Então, vou colocar aqui, ó, sim, é proposição. E a última aqui, o que é isto? O que é isto, né? É uma pergunta. E uma pergunta não é proposição. Já falei. Então, vou colocar aqui não, que não é proposição. Até o momento, né, temos quantas que são proposições? Das 4 que eu analisei, né, 2 foram proposições e 2 não são proposições. A questão está dizendo que há exatamente 3. Então, a resposta está dependendo da primeira
frase que tem aqui em cima. Vamos analisar aqui, ó. Essa frase aqui, ó, é assim. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Pessoal, vamos comparar essa frase aqui com a frase que foi dita dentro do enunciado. Tá aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Qual a frase que está dentro do enunciado? Aqui, ó. Esta frase é falsa. Ele afirmou, né, que essa sentença aqui, ó, esta frase é falsa, não, tá vendo, ó, não é proposição. Né? Por que não é proposição? Ele está dizendo que isso aqui não é proposição, tá aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, que não pode ser nem V e nem F. Tá? Então, esse é o motivo de não ser proposição, porque é uma sentença declarativa, com certeza, é declarativa. Mas ele está dizendo que não é proposição porque ela não pode ser avaliada nem como V e nem como F. E aí, vamos comparar agora essa frase com essa que nós temos aqui no item, né, que eu chamei de frase 1. Olha, comparando, observe que as duas frases são praticamente iguais, pessoal. Olha aqui, ó. A frase, veja aqui, ó, a frase dentro destas aspas. Essa aqui, a frase dentro destas aspas, é a mesma coisa, se for ver, que isso aqui, ó. Esta frase, né? Esta frase. Ok? Quando fala esta frase, né? É a frase dentro das aspas. Ok? Então, é a mesma coisa. Esta frase é o mesmo que a frase dentro destas aspas. Vamos ver agora a segunda parte aqui, ó. É falsa. É falsa. Pessoal, falso e mentira são praticamente sinônimos. Então, quando eu digo que uma declaração é falsa, é a mesma coisa de eu falar que a declaração é uma mentira. Tá? São sinônimos. Então, observe aqui, ó. Ele está dizendo que é uma mentira. Ó, é uma mentira e é falso são sinônimos, são equivalentes. Então, vejam que essa frase inteira aqui, né, é equivalente, tem o mesmo sentido que essa do enunciado. Olha, se tem o mesmo sentido, né, se são equivalentes, como a do enunciado foi falsa, é claro que essa também vai ser falsa. Né? Falso que eu digo que não é proposição, tá certo? Então, se a primeira do enunciado não é proposição, essa também não é proposição. Ou seja, eu não posso atribuir o valor lógico V e nem F. Então, aqui, ó, a resposta, né, não é proposição. Não é. Desta maneira, só vou ter quantas que são proposições? Apenas duas. Então, o item está errado. Mas aí alguém pode me perguntar, pô, mas professor, por que, né? Essa frase aqui, ó, esta frase é falsa, né? Não pode ser proposição. Por que ela não pode assumir o valor V e F? Vou explicar aqui por quê, tá certo? Vamos ver aqui, vou colocar aqui embaixo. Então, esta frase é falsa. Eu vou explicar por que essa frase aqui não pode assumir os valores lógicos V e F. Esta frase é falsa. Né? Espero que vocês tenham entendido, né, que essa sentença é equivalente a essa aqui. Tá? São equivalentes. Então, vamos lá. Vou explicar por que essa frase não pode ser V e nem F. Considere que essa frase é verdadeira. Então, é hipótese. Vou criar uma hipótese aqui, a primeira hipótese. A minha primeira hipótese, eu estou afirmando que a frase é verdadeira. Eu vou testar essa hipótese. Então, aqui a frase é verdadeira. Olha, quem é a frase? A frase é tudo isso, né? A frase é tudo isso. Aqui é a frase. A frase da hipótese, tá certo? É tudo isso. Ok? Quando ela diz assim, ó, esta frase é falsa, ela está dizendo, né? Eu sou falsa. Né? Está dizendo, eu sou falsa. Vamos lá, então. Olha, a frase é verdadeira. Então, por hipótese, vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é V, né? Essa frase é V.
Vamos ver agora o conteúdo da frase. O conteúdo da frase é assim, ó. Ele está dizendo que ela é falsa, né? Está se afirmando que é falsa. Ó. Esta frase é falsa. Opa, né? Houve aí o quê? Né? Um choque, né, de valores lógicos. A minha hipótese é que a frase é verdadeira. Mas aí, se a frase é verdadeira, o conteúdo da frase é verdadeiro. Mas observando aqui o conteúdo, está dizendo ela está dizendo que é falsa. Esta frase é falsa. Então, houve um choque de valores lógicos aqui. Ela está dizendo que é falsa e a hipótese minha é que é verdade. Então, essa minha hipótese, tá? Ela deve ser descartada. Ela deve ser descartada, né? Porque houve aqui uma contradição. Ok? Então, vamos passar agora para a segunda hipótese. A segunda hipótese é a outra situação possível. Se a frase não é verdadeira, né, a frase é falsa. Vamos analisar aqui a frase, essa hipótese aqui, a frase é falsa, ok? Então, agora a hipótese é que a frase é falsa. Então, eu vou apagar aqui, ó, vou tirar esse V aqui e vou colocar um F. Então, a minha hipótese é que a frase toda é falsa. Pessoal, quando eu tenho uma frase falsa, se eu negar, eu vou achar a verdade. Sempre é assim. Então, diga assim, Mariana é alta. É uma frase falsa. Qual é a verdade? É só negar Mariana é alta. Então, negando Mariana é alta, eu tenho o quê? Mariana não é alta. Então, a partir de uma frase falsa, para chegar à verdade, é só fazer a negação da frase. Então, aqui ó, eu tenho, esta frase é falsa, por hipótese ela é falsa. Tá certo? Então, se ela é falsa, para achar a frase verdadeira, eu vou ter que negar essa frase aqui. Vamos negar. Qual a negação de esta frase é falsa? A negação de esta frase é falsa é esta frase não é falsa. Ok? Vou colocar aqui. Esta frase, né? Estou colocando a negação, hein? Esta frase não é falsa. Pronto. Esta frase não é falsa. Pronto. E qual o valor lógico desta frase aqui? Olha, se aqui é uma frase falsa, como eu neguei, né, isso aqui é a negação do anterior, a negação do falso é o quê? É verdade. Então, essa frase agora é verdade. Mas veja aqui, ó, que vai ter uma contradição. Olha aqui. Ele está dizendo aqui, ó, esta frase não é falsa. Está dizendo que não é falsa. Tá ok? Só que a minha hipótese, qual foi a minha hipótese? A minha hipótese foi que a frase é falsa. E ó, ao afirmar, então olha aqui, conclusão. Ao afirmar que a frase é falsa, eu achei o resultado, qual foi o resultado? Que a frase não é falsa. Então está aqui a contradição. Ok? Então essa hipótese aqui tem que ser descartada. Então, olha, eu descartei a frase é verdadeira e eu descartei a frase é falsa. Por isso que a proposição nem pode ser verdadeira, nem pode ser falsa. Tá? Então, pessoal, toda vez que aparecer algo desse tipo, ó, esta frase é falsa, a frase dentro das aspas é uma mentira. Ou então assim, ó, eu sou, né, o que eu falo é, olha, quando eu falo aqui, ó, esta frase, em termos de pessoa, eu poderia dizer assim, o que eu falo é mentira, o que eu falo é falso. Também é outro exemplo de sentença que nem pode ser V nem F, tá? O que eu falo é mentira. Isso aí também é uma sentença que não pode ser nem V nem F. Pronto, então finalizada aqui essa questão. Passemos agora para a próxima questão, a questão 3. Na questão 3, tem aqui no quadro, eu coloquei aqui, ó, utilizando as letras proposicionais adequadas na proposição composta, nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz, assinala a opção correspondente à simbolização correta desta proposição. Então, questão 3.
Vamos lá. Olha, ele quer a simbolização correta da proposição, né? Ele tem essa proposição aqui, ó. Nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz. Ele colocou aqui, pessoal, ele disse aqui em algum momento quem é o A e quem é o B? Não. Ele não falou quem é o A nem quem é o B. Tá? Então, eu vou escolher aqui uma proposição simples que seja o A e uma proposição simples que seja o B. Depois eu vou comparar as alternativas. Então, vamos ver aqui. Vou chamar, eu acho que é o óbvio, né? Eu vou chamar aqui, ó, Antônio é desembargador. Vou chamar isso aqui, Antônio é desembargador pela letra A. Chamar de letra A. E vou chamar Jonas é juiz. Jonas é juiz. Vou chamar de B, ok? Isso aqui eu vou chamar de B. Olha, quando eu falo nem, pessoal, nem é uma negação. Então, quando eu falo nem Antônio é desembargador, então quer dizer que Antônio não é desembargador. Tá certo? Então, nem Antônio é desembargador, como é que eu represento? Eu represento, né, pela negação do A. Então, vai ser não há. Nem Jonas é juiz. Ó, nem Jonas é juiz quer dizer que o Jonas não é juiz. Então, não B. Jonas não é juiz, não B. Agora, qual é o conectivo que eu vou ligar aqui essas duas proposições? Ó, olhando aqui as opções de resposta, olha aqui. Eu tenho aqui a letra B, tem aqui o não há, ó, ele colocou o conectivo O. Na letra C, ele colocou não há e não B e colocou o conectivo E. Na letra D, ele colocou não há, só que aqui ele não colocou B, ele colocou B. Né? Então está errado. A letra D, né, a princípio está errada. Então, vamos ver aqui, ó, a letra B e a letra C. Na B tem o O, na letra C tem o E. Pessoal, o nem, ele equivale ao conectivo E, tá? Então, nem Antônio, ou seja, Antônio não é desembargador e Jonas não é juiz. Então, é o conectivo E. O conectivo E é simbolizado pelo V invertido. Então, a resposta é a letra C.